Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, saiu direto das discussões filosóficas e invadiu as salas de reunião das empresas. A ética na inteligência artificial. A conversa mudou, né? Não é mais será que a gente deveria se preocupar com isso? E sim, como é que a gente sobrevive sem pensar nisso? É isso mesmo. Ética em IA não é mais um luxo, virou um pilar estratégico para qualquer negócio que quer continuar no jogo. Então, como é que a gente navega nesse cenário? Vamos descobrir juntos. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o nosso ponto de partida. A gente não está falando de algo abstrato, de filosofia pura. Ignorar a ética em IA pode, na prática, destruir a confiança do cliente, gerar multas milionárias e manchar uma marca de um jeito que talvez nunca se recupere. O que está em jogo aqui, no fim das contas, é a própria sobrevivência do negócio. Bom, e para organizar nossa conversa, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender por que ética em IA é de fato uma questão de sobrevivência. Depois, vamos mergulhar nos dois maiores desafios, o viés e a privacidade. Em seguida, a gente apresenta uma solução bem prática, o Framework Think. E, para fechar, vamos falar sobre como criar uma cultura de responsabilidade de verdade. Então, vamos lá para a nossa primeira parte. O objetivo aqui é bem claro. Mostrar que a ética em IA já deixou de ser uma opção, sabe? Aquele diferencial legal. Hoje é um componente central, essencial mesmo, para o crescimento e para a resiliência de qualquer empresa no mundo digital. E olha, os números não mentem. Dá uma olhada nisso. Uma pesquisa da Salesforce mostrou que, para 88% das pessoas, a confiança é mais importante do que nunca na hora de decidir uma compra. Pensa bem, é quase todo mundo. E o que acontece quando uma empresa é percebida como, digamos, antiética no uso de IA? Simples, essa galera não pensa duas vezes antes de ir para o concorrente que parece mais responsável. E se a perda de clientes não for suficiente, vamos falar de dinheiro. O risco financeiro é gigantesco. Leis como a nossa LGPD aqui no Brasil e a GDPR lá na Europa podem aplicar multa de até 4% do faturamento anual e global de uma empresa. Imagina o que é 4% do faturamento global de uma multinacional. Pois é, a negligência ética custa caro, muito caro. Mas olha, as multas são só a ponta do iceberg. Existem custos ocultos que são tão ou mais devastadores. A gente está falando de um dano profundo à reputação da marca. Lembra do caso da Amazon? Eles tiveram que abandonar uma ferramenta de recrutamento que discriminava mulheres. Isso, claro, leva à perda de clientes, cria uma dificuldade enorme para atrair e manter talentos e, obviamente, os custos com advogados e processos vão lá para cima. Certo, agora vamos entrar no nosso segundo tópico, que é um dos maiores desafios, tanto técnicos quanto éticos, o viés algorítmico. Sabe aquela ideia de que a IA é 100% objetiva, imparcial? Pois é, isso é um mito. Na verdade, a IA pode funcionar como um espelho distorcido, que não só reflete os preconceitos da nossa sociedade, mas muitas vezes amplifica esses preconceitos. Mas afinal, o que é exatamente o tal do viés algorítmico? Bom, de forma simples, é quando um sistema de IA começa a gerar resultados que são sistematicamente injustos ou discriminatórios para certos grupos. E o ponto-chave é esse. Geralmente não há uma intenção maliciosa por trás. A culpa não é da máquina querendo ser má. A raiz do problema está nos dados que a gente usou para treinar essa IA. Dados que já eram falhos ou em erros no próprio design do sistema. E essa comparação aqui é muito interessante. Pensa só, o julgamento humano, o nosso, tá cheio de preconceitos conscientes e inconscientes. Agora, a IA, ela pega os preconceitos que já existem nos dados históricos e os transforma em código, em regra, e aplica isso em uma escala gigantesca. Ou seja, ela não só aprende os nossos preconceitos, ela os amplifica com uma eficiência que chega a ser assustadora. Essa analogia do robô recrutador de chefes ajuda a gente a entender isso perfeitamente. Imagina o seguinte, você cria uma IA para contratar os melhores chefes, só que você treina essa IA usando apenas dados de chefes homens que ganharam primos no passado. O que a IA vai aprender? Que ser homem é um fator importante para o sucesso. O resultado? Ela vai começar a rejeitar automaticamente candidatas mulheres, mesmo que elas sejam super qualificadas. É exatamente assim que o viés dos dados históricos vira uma regra discriminatória.
E, gente, isso não é só teoria, não. Os impactos são bem reais. A gente vê isso no RH com sistemas penalizando currículos com a palavra feminino, como no caso da Amazon. Vemos no setor financeiro com algoritmos que negam crédito para pessoas de bairros de baixa renda. E até na saúde, com ferramentas de diagnóstico que foram treinadas majoritariamente em pele clara e acabam falhando em detectar doenças em peles mais escuras. As consequências são reais e gravíssimas. Bom, vamos agora para a nossa terceira parte, que trata de outro pilar gigante da ética em IA, a privacidade. Aqui existe uma tensão constante, sabe? De um lado, a gente tem uma IA que é faminta por dados para aprender e ficar mais inteligente. Do outro, temos o direito fundamental de cada um à sua privacidade. E para entender essa tensão, essa analogia do vendedor super informado é ótima. Imagina entrar numa loja e o vendedor, antes de você abrir a boca, já sabe o que você tomou no café da manhã, como andam suas finanças e qual foi o último livro que você leu. Pode até ser que ele te ofereça o produto certo, mas é uma sensação profundamente invasiva, né? É uma violação de privacidade. E a IA desafia a nossa privacidade de muitas formas, muitas vezes de um jeito que a gente nem percebe. Ela pode coletar dados de forma oculta, pode deduzir informações super sensíveis sobre nós, como nossa saúde ou opiniões políticas, mesmo que a gente nunca tenha dado essa informação diretamente. Ela pode até pegar dados que eram para ser anônimos e descobrir quem é a pessoa por trás deles. E, para completar, pode compartilhar tudo isso numa rede complexa com terceiros que a gente nem sabe quem são. É exatamente por isso que leis como a LGPD e a GDPR são tão cruciais. Elas colocam ordem na casa, estabelecendo princípios bem claros para as empresas. Primeiro, limitar a finalidade, ou seja, coletar dados só para aquilo que foi combinado. Segundo, minimizar a coleta, pegar só o que é estritamente necessário. Terceiro, ser transparente, jogar limpo com o usuário sobre como os dados são usados. E por último, e muito importante, a responsabilidade. A empresa tem que ser capaz de provar que está seguindo todas as regras. Ok, a gente já falou bastante dos problemas, dos riscos, dos desafios. Agora vamos virar a chave e focar na solução. Nessa próxima parte, a gente vai apresentar um framework, um guia prático para ajudar a implementar uma IA responsável. É o framework THNK. O framework se chama T-H-I-N-K, que em inglês significa pense. É um acrônimo para 5 pilares essenciais. T de transparência, H de Human in Command, ou seja, comando humano, I de inclusão, N de necessidade e K de Known Consent, que é o consentimento informado. Juntos, esses 5 passos formam um guia para construir uma IA mais justa e responsável. Vamos dar uma olhada mais de perto na letra H, de comando humano. E a analogia do piloto de avião é simplesmente perfeita para explicar isso. Pensa na IA como o piloto automático. Ele é incrível, super eficiente para cuidar das tarefas de rotina, mas o piloto humano está sempre no comando. Ele monitora tudo, lida com qualquer situação inesperada e pode assumir o controle a qualquer segundo. No fim do dia, a responsabilidade final é sempre do piloto, é sempre humana. E os outros pilares do THNK seguem lógicas tão importantes quanto. T de transparência. É sobre explicar as decisões da IA, mais ou menos como um médico explica um diagnóstico, e não só entregar o resultado final. I de inclusão. Significa projetar a IA para todos os usuários, assim como uma ponte precisa servir para carros, bicicletas e pedestres. N de necessidade. É usar apenas os ingredientes, ou seja, os dados que são essenciais para a sua receita de IA. E o K de consentimento informado. O usuário precisa entender de verdade o contrato antes de clicar em aceito e entregar seus dados. E com isso a gente chega na nossa última parte. Ter frameworks e ferramentas como o Think é fundamental, claro, mas a verdadeira IA responsável vai além. Ela exige uma mudança muito mais profunda. Exige a construção de uma cultura de responsabilidade que esteja de fato no DNA da organização. Mas como se constrói essa cultura na prática? Bom, tudo começa lá no topo, com a liderança dando o exemplo e definindo os valores éticos. Depois, a ética precisa fazer parte de cada etapa do processo, desde o rascunho da ideia até a hora de desligar o sistema. A empresa também precisa criar um ambiente seguro, onde as pessoas se sintam à vontade para apontar problemas éticos sem medo. E por fim, a mentalidade tem que mudar, de vamos evitar causar problemas para vamos usar a IA para fazer o bem ativamente. E essa é a grande virada de chave, a grande mudança de mentalidade que a gente precisa ter. Muitas vezes, a ética é vista como um freio, algo que atrapalha a inovação, mas a verdade é exatamente o contrário.
Uma IA responsável não é um obstáculo. Ela é a base, o alicerce para uma inovação que seja sustentável e que tenha sucesso de verdade a longo prazo. E para fechar, fica aqui essa pergunta para a gente refletir. Conforme a IA fica cada vez mais e mais poderosa, o que vai definir o verdadeiro sucesso dela? Vai ser só a sua capacidade bruta de processar informação? Ou vai ser a integridade, a sabedoria com que nós vamos aplicar todo esse poder? Essa é a questão que todos nós, seja como líderes, desenvolvedores ou cidadãos, precisamos começar a responder agora, para garantir que a gente construa um futuro onde a tecnologia realmente sirva à humanidade.